Princípio número 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Veja que este princípio está falando de percepção. A integridade, que é a totalidade, a plenitude, é uma percepção, assim como a falta também é uma percepção. Então, não estamos falando de uma correção de falta no mundo, de uma salvação no mundo. Ah, Bruna, então as coisas têm que faltar no mundo? Não, é claro que não. Mas o mundo funciona assim, né? Tudo tem que ser pago no mundo, tudo acaba no mundo. Tem uns que têm mais, tem outros que têm menos, e sempre vai ser assim. O mundo é dual e sempre vai ter esses opostos. No mundo, você faz o que for preciso fazer, você se vira, você dá um jeito. Mas aqui, nós não estamos falando de salvação no mundo, de milagre no mundo e nem de abundância no mundo, plenitude no mundo. Nós estamos falando de algo muito maior e de mais valor, que é a integridade, que é a percepção de integridade que acontece no milagre, através do milagre. E olha como isso faz mais sentido do que realmente ter coisas no mundo, do que tentar resolver a falta no mundo, com coisas no mundo. Porque mesmo que você tenha tudo, o que acha que falta a você, mesmo que tenha o marido ou a esposa que sonhou, né, que tanto sonhou, os filhos que tanto você quis ter, a casa que imaginou, que sonhou, que planejou, os cachorros, que tenha carros na garagem, dinheiro para viajar para onde quiser, quando quiser, ou uma carreira admirável, que você tenha roupas de qualidade, de marca, ou então a despensa, a geladeira sempre cheia do bom e do melhor, mesmo assim sempre falta alguma coisa. Sempre vai ter algo que poderia ser diferente, que poderia ser melhor, que poderia ser de um outro jeito, uma outra forma. Pode ser que falte algo na personalidade do filho, né? Você sonhou tanto, queria tanto esse filho, mas poderia ser um pouco diferente. Ou pode ser que falte, às vezes, paciência, né? Você tem tudo, mas falta paciência. Pode ser que falte tempo, ou então, quem sabe, um amigo que é leal, né? Você tem um monte de amigo, mas um amigo leal mesmo, falta. Ou então falta saúde, ou falta uma pessoa que é querida e já se foi, ou então falta paz no coração, sei lá, qualquer coisa pode faltar em qualquer lugar, porque no mundo tudo se vai, tudo passa, tudo acaba. Não dá para ter tudo, nem sai tudo como a gente quer, como a gente quer. Não é só nós que existimos no mundo, né? Tem outros. E muitas vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa por causa dos outros. É por isso que não tem como resolver a falta no mundo. Sempre vai faltar alguma coisa. E é por isso que Jesus fala da mudança de percepção. É por isso que o milagre, a salvação, tem que ser na percepção e não no mundo. Porque, neste caso, a integridade, a plenitude resolvem a falta neste exato momento, sem depender de algo externo, sem depender que isso demore, que isso seja depois, entende? Lá para o futuro. Não, resolve agora. Mudando a percepção agora, o que estava incomodando porque estava faltando é visto como sem significado, ou seja, é visto a integridade e não mais a falta. Então, realmente faz muito sentido a correção ser na percepção, porque ela pode acontecer agora, ela não depende de algo externo, é uma mudança de percepção. E o que acontece nessa mudança de percepção, que é o milagre? Você, que se via de dentro de um corpo, sendo um corpo individual, separado, limitado, passa a se ver
fora do corpo, sendo a vida, sendo a integridade. O que muda é a sua percepção de onde você existe. Você não existe num corpo, você não existe no mundo e, portanto, não depende dele, de coisas chegarem, ter coisas, ser alguém no mundo. Você existe em Deus, onde tudo é completo, é pleno, é íntegro, é perfeito e isso é agora, não depois. Se eu existo em Deus, se eu estou em Deus, se sou a integridade com Deus, então o que é um tênis? O que é a comida? O que é a roupa? O que é um esposo, uma casa, um filho, uma viagem, o trabalho? De que eu poderia precisar? O que poderia me faltar? Nada. Se eu sou a integridade, isso é a totalidade, nada falta. A percepção de integridade, de que não tem nada faltando, de que não tem nada que possa faltar, porque tudo é, isso só acontece fora do corpo. Acontece quando você faz a distinção entre você, como você é de verdade, como Deus te criou, e o corpo, e as sensações do corpo, e os pensamentos que parecem estar ali na cabeça cheio de historinha. É quando você consegue fazer essa separação, essa distinção entre o que é real, o que é verdadeiro e o que é ilusão, ilusório. É quando não temos mais essa confusão. A percepção de integridade, ela nunca virá de um corpo, de uma pessoa, porque para o corpo sempre vai faltar alguma coisa. Ele depende de coisas para sobreviver. E ainda chegará um tempo em que nem vai ter o que fazer, né? Porque o próprio corpo ele vai morrer, ele se vai, né? Até o tempo do corpo vai acabar. Tudo acaba. Mas a percepção de integridade, ela está disponível agora, nesse exato momento, né? E o que faltava pode deixar de faltar agora. Se tinha uma percepção de falta, agora a correção está disponível. Eu paro de perceber a falta e passo a perceber a integridade. Se agora eu reconhecer a realidade, eu aceitar isso. Se agora você aceitar o milagre, né, que só Deus pode dar. Então, o milagre está disponível agora. E essa percepção, ela pode ser corrigida agora, nesse exato momento. É só aceitar o milagre.